Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! O último vídeo que eu gravo nesse 19 de novembro e ele vai ser enviado para 20 de fevereiro. 91 dias de estoque de vídeos da playlist A Bíblia Toda Verso a Verso. Muito bem, vamos ler o último trecho de Deuteronômio 4 e gravar o último vídeo desse capítulo. Vamos lá. Muito bem, aí está. Vamos procurar o verso 32, está aqui, e vamos ler até o 49 e concluir esse capítulo. Que pergunta tu, por favor, para os dias primeiros, que estavam para as faces de ti, para desde o dia que criou Elohim homem sobre a terra, e para desde o fim dos céus e até o fim dos céus. Acaso está conforme a fala grande essa? Acaso foi ouvida como ela? Acaso ouviu o povo voz de Deus? Falada desde o meio do fogo? Conforme que ouviste tu, e viveu? Ou provou Deus para ir, para tomar para ele nação, desde o interior de nação, em testes, em sinais, em maravilhas, e em batalha, e em mão forte, e em braço estendido, e em temores grandes? Conforme total que fez para vós Yahvé, o Deus de vós, em Mitzraim, para os olhos de ti? Tu foi feito a ti ver, para conhecer que Yahvé, ele é o Deus. Não está ainda desde para a separação dele desde os céus. Fez ele ouvir tu a voz dele, para disciplinar tu, e sobre a terra fez ele ver tu o fogo dele grande e as falas dele. Ouviste tu desde o meio do fogo, e debaixo que ama ele os pais de ti, e escolheu ele na semente dele depois dele, e fez ele sair tu nas faces dele, no poder dele grande, desde Mitzraim, para fazer possuir nações grandes e ossadas desde tu, para fazer ir tu, para dar para ti a terra deles, herdade, conforme o dia esse. E conheces tu o dia, e fazes tu voltar ao coração de ti, que Yahvé, ele é o Deus, nos céus, desde acima, e sobre a terra, desde debaixo, não está ainda. E guardas tu os normativos e os julgamentos dele, que eu sou mandador a ti. O dia que é bom para ti e para os filhos de ti depois de ti, para que faças encompridar tu dias sobre o solo, que Yahvé, o Deus de ti, dá para ti o total dos dias. Então faz separar Moshe 3 cidades na passagem do Iarden para levante de sol, para fugir para lá assassinador, que assassina o companheiro dele em não conhecimento. E ele não é odiador para ele, desde ontem e anteontem. E foge ele a uma desde as cidades aquelas, e ele vive. Betser, no deserto, na terra do Planalto, para o Reuveni. E Ramote, no Gilade, para o Gadi. E Golã, no Baixã, para o Menashi. Essa é a instrução que coloca Moshe para as faces dos filhos de Israel. Esses são os testemunhos e os normativos e os julgamentos que fala Moshe aos filhos de Israel no sair deles desde Mitzraim, na passagem do Iarden, no vale, defronte de Bet-peor,
na terra de Sihon, o rei do Emori, que assentava em Heshbon, que fez ferir Moshe e os filhos de Israel no sair deles desde Mitzraim, e possuem eles a terra dele e a terra de Og, o rei do Bashan, os dois dos reis do Emori, que estavam na passagem do Yarden, levante do sol, desde Aroer, que está sobre o lábio do varzeado de Arnon, e até o monte Sion, ele é o Hermon. E o total da Aravá, passagem do Yarden para levante, e até o mar da Aravá, debaixo dos declives do Pisga. Muito bem, continua supostamente o texto de Moisés, e ele diz então para o povo perguntar pelos dias passados, os dias idos, no dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde lá e desde o fim dos céus, ou seja, desde o dia passado e desde toda a criação, né? Acaso está conforme essa fala, ou seja, foi ouvido alguma vez Deus falar no meio do fogo? Esse texto é muito curioso, porque ele pode ser o testemunho de a confluência de um conjunto de cosmovisões, porque no período pré-exílico, enquanto não havia o Império Persa aglutinando todas as nações e as suas respectivas, distintas e específicas cosmogonias, havia vários céus e cada céu desse, cada domo desse era uma criação. Cada Deus cria o seu próprio mundo, isso é óbvio, isso é lógico. Não é que cada Deus, segundo a crença de cada povo, tinha criado todos os povos, não. Cada Deus cria seu povo, seu território, seu mundo, seu céu. Aqui, o narrador, que não fala de Yahvé, fala de Elohim, o que é estranho, talvez já não seja mais o narrador anterior, fala de Elohim criando Adão sobre a terra e fala do fim dos céus. Mas se ele está pensando em que o povo deve se perguntar se alguma vez algum Deus falou no meio do fogo para os povos, ele está incluindo no fim dos céus os outros povos e os outros deuses. Logo, nós temos uma cosmogonia inflacionada. O que isso quer dizer? A noção do império parece ter contaminado a noção de cosmogonia e o nosso narrador está declarando que Elohim criou todos os céus debaixo dos quais estão agora todos os povos e todos os deuses. Isso não é teologia pré-exílica em nenhum sentido. Isso é o desenvolvimento e a adaptação da teologia da cosmogonia particular de cada povo para o novo cenário imperial, em que temos o problema de que agora só há um império, um imperador, um mundo a ser criado, mas um monte de deuses. Se Ciro tivesse destruído toda a cultura de todos os povos conquistados, mantivesse apenas o seu Deus, não teria havido nenhuma alteração cosmogônica, porque bastaria considerar que a Pérsia é uma grande nação única, com um único Deus criador, conquanto outros deuses houvesse, mas não criadores, e teríamos uma super Babilônia, um super Egito, um super Judá. Mas não, ele manteve as cosmogonias, manteve os mitos, manteve os deuses, então a coisa trinca. O que o nosso narrador fanático está fazendo é uma bravata. A parte inicial do texto diz que Yahvé distribuiu os deuses entre as nações. Agora parece que outro narrador está dizendo Elohim
criou o homem sobre a terra até o fim dos céus. E ele diz então, algum Deus alguma vez falou do meio do fogo? Bem, esse narrador não conhece mitologia nenhuma. Ele está pegando a dele, dizendo só acontece entre nós, é como os cristãos hoje, né? Quando acontece no meio deles é milagre, quando acontece fora é o diabo, é Satanás. Não se presta atenção nesses imbecis. Mas vocês ouviram Deus falar e vocês viveram. E vocês também foram provados. Deus se revelou e provou que ele existe, que ele age. E ele provou com testes, sinais, maravilhas, batalha, mão forte, braço estendido, temor grande, como vocês viram. Deus é real, Deus faz, os outros deuses não, mas o nosso é real. Ele tirou vocês, tirou a gente de Mitzrayim, diante dos olhos de vocês, diante dos olhos de coisa nenhuma, porque esse texto é uma retroprojeção e quem está falando para um povo que nunca viu nada, só acredita nas bobagens que os sacerdotes inventaram. Então vocês foram feitos viver para conhecer que Yahvé é o Deus e não há outro. Viu? Já é um texto fora. O capítulo 4 é indiscutivelmente uma montagem. Ele fez vocês ouvirem a voz dele desde os céus para disciplinar vocês. O fogo enorme dele expressou a voz dele e ele, porque ama os pais de vocês, escolheu vocês depois deles. E então revelou o poder dele para vocês, tirando vocês do Egito. Apesar de que vocês não saíram de Egito nenhum. E então vocês agora vão possuir grandes nações, maiores, porque nações grandes e ossadas desde tu, traduzindo ao pé da letra, significa que são nações maiores do que você, mais fortes, mais poderosas. Ossadas significa isso, poderosas, fortes, resistentes. Para poder roubar a terra deles e dar para vocês. É um Deus único e ladrão de terra. Em vez de ele criar uma terra para vocês, ele rouba a terra dos outros. Eu acho que tem aí uma contradição, mas não sou eu a falar. Vai que ele me mata. Então vocês vão saber hoje, o dia, ou seja, hoje, vão voltar o coração de vocês para ele, porque ele é o Deus nos céus, na terra, em todo canto, e não há outro. Doutor Isaías falando, né? Então você deve guardar os normativos, senão ele te mata, os julgamentos, senão ele te picota, que eu estou mandando hoje, o dia, para você, porque isso é bom para você, bom para o seu filho, para vocês não morrerem, porque se desobedecer, ele mata, para que os dias de vocês sejam longos. E aí mete-se uma glosa aqui, né? Copiando os textos de Números sobre as cidades de refúgio, 3 cidades para o assassino, que é assassino de culpa, mas não de dolo. Betser, na tribo de Ruven, Ramote, para a tribo de Gade, e Golã, para a meia tribo de Manassé. Aí o texto termina dizendo que essa instrução que Moisés, ou seja, não é Moisés falando, já é alguém falando que Moisés falou. O texto até agora era Moisés falando, agora já não é mais Moisés falando, é alguém falando que Moisés falou. Esse texto virou uma colcha de retalho. Não estamos diante de um texto puro. Não poderia ser sacrificado no altar, porque a ovelhinha tem que ser completa, tamim, pura. Esse texto não presta para sacrifício, porque é impuro, é remendado, é todo furado, cheio de buraco, muita mão mexeu. E vovó dizia, se a massa de bolo for batida por pessoas diferentes, ela desanda e o bolo sola. É por isso que esta Bíblia é um bolo solado. Só come quem não tem bom paladar. E eu digo come, é quem não percebe que solou. Porque nós aqui comemos e vemos quão solada está a massa. Então, esses são os testemunhos, os normativos e os julgamentos. Aí, normativo e julgamento está no texto anterior.
Então, parece que alguém pegou o texto original e saiu enfiando glosa aí dentro, né? Essa glosa de só Deus no céu, na terra, isso não tem nada a ver com o cara que estava escrevendo. É acréscimo. Tanto é que o capítulo ficou gigantesco, né? E vocês vão cumprir ele. Vocês estão recebendo eles aqui agora. A entrada do Yarden para Canaã. E no lugar dos reis, onde vocês tomaram as terras deles. E está lá a margem, sai de Aroê, vai para o Armon e toda Aravá, e vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, repetindo ad nauseam, as mesmas conversas fiadas. Muito bem, se você tem um texto que já não era pré-exílico e tem um monte de glosa, essas glosas são pós-exílicas, né? São ainda mais novas do que o texto que já era novo, que já era posterior a Deuteronômio 32, Josias, senta e chora. Se bem que ainda tem dezena de capítulos pela frente, vai que Josias consegue um pontinho. Com Deuteronômio de 1 a 4, vai ficar chupando chupeta. Se você gostou, clique no joinha e torça comigo para eu não ter perdido o som de novo. Deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com, e o apoio, R$10, 25, 50, 100, 200 reais, apoia-se / Nossa Bíblia Livre. Agende-se, live de comemoração de 3 anos, do Clube de Membros da Tenda do Necromante, 1º de abril, 19 horas. Espero vocês lá. Vocês que já são membros, certamente. E quem sabe você não se torna membro até lá, para comemorar conosco 1, 2, 3 anos da Menina dos Olhos da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. 3 meses e 1 dia de estoque de vídeo.